Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Esse é o texto que nós vamos ler hoje. Perdão, Provérbios 16, capítulo 16, versículo 16. Esse é o texto que nós vamos ler hoje para continuar essa série preciosa aqui nos nossos devocionais. E antes de ler esse texto, eu quero muito convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no nosso canal e juntos começarmos o dia de segunda a sexta sem falta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Lembrando, gente, que todos os nossos devocionais ficam salvos aqui no canal, inclusive muitas pessoas que fazem um devocional diário assistem num outro momento. Podem não assistir pela manhã por alguma razão, mas assistem ao meio-dia, assistem pela tarde, alguns assistem pela noite, alguns maratonam no final de semana e é sempre bênção estar alimentando o espírito com a palavra de Deus. Tua presença aqui vai ser um presente para a gente, então vamos juntos. Provérbios capítulo 16, versículo 16 vai dizer o seguinte: é melhor obter sabedoria do que o ouro, e é melhor obter entendimento do que a prata. Mais uma vez, é melhor obter sabedoria do que o ouro, e é melhor obter entendimento do que a prata. Bom, Salomão aqui ele faz uma comparação muito fácil de visualizar entre a sabedoria e o entendimento, que segundo ele são riquezas inestimáveis. Ele compara com o ouro e a prata, que são dois metais preciosíssimos. Se são preciosos hoje, imagine naquela época onde era ainda mais raro. Grande parte do ouro que existe no mundo, para quem não sabe, veio do Brasil, veio da exploração que aconteceu em terras brasileiras. Então, naquele momento ali, onde o Brasil ainda não tinha sido explorado, havia muito menos ouro sobre a face da terra, razão pela qual esse metal era mais valioso ainda. Quanto mais escasso mais valioso é. Então, ele coloca aqui a comparação de sabedoria e entendimento com ouro e prata. E deixa eu contar uma história para vocês interessante. Esses dias eu vi algo na rede social, alguém fez o seguinte desafio. Falou assim, olha, você prefere ganhar 10 milhões de reais agora, te dá agora 10 milhões de reais, ou você prefere voltar para sua infância com todo o conhecimento que você tem hoje? Olha que pergunta interessante. Você prefere o quê? 10 milhões de reais agora, na palma da mão, ou voltar para sua infância, sendo que você vai manter todo o conhecimento que você tem hoje? E tinham muitas respostas bastante interessantes e curiosas nessa pergunta. Uma pessoa, por exemplo, falou assim: olha, me dá os 10 milhões e eu não penso duas vezes, não quero voltar para a infância. Tinha respostas bastante curiosas, como por exemplo, uma pessoa colocou assim: olha, eu escolheria os 10 milhões, mas é porque eu não abro mão de voltar para a infância e, por exemplo, deixar de conhecer os meus filhos, que eu conheço hoje. Eu não quero correr o risco de não ter os meus filhos. E realmente é uma resposta muito nobre, né? A pessoa está colocando, na verdade, os filhos acima do dinheiro. Teve várias pessoas que falaram o seguinte: eu voltaria para a infância e, ao invés de ganhar 10 milhões de reais agora, eu ia apostar em resultados esportivos. Logicamente, sabendo o que ia acontecer. E aí, sabendo o que ia acontecer, a pessoa, em tese, lucraria muito mais do que 10 milhões. Então, essa pessoa, na verdade, ela voltaria para a infância, mas também visando ganho financeiro. Interessante isso, né? A escolha dela não seria pelo dinheiro naquele momento, mas seria assim uma escolha com foco financeiro. Mas dificilmente você viu uma resposta assim: olha, eu voltaria para a infância porque, conhecendo o que eu conheço hoje, eu poderia construir um mundo melhor. Eu poderia melhorar de vida, eu poderia fazer a diferença na vida. Você via poucas respostas assim. Viu uma resposta ou outra interessante, assim como da moça que falou dos filhos, né? Olha, eu não abro mão de conhecer os meus filhos. Então, os filhos que eu tenho hoje são as minhas maiores riquezas, os maiores tesouros. Eu não quero voltar a ser criança e correr o risco de não tê-los. É muito interessante essa resposta. Mas muitas pessoas focando ou no dinheiro rápido
ou numa forma de voltar para a infância para ganhar mais dinheiro ainda. Aí você tinha uma resposta ou outra também, a pessoa falando assim, olha, eu voltaria para a infância para não cometer tais erros, ou para aproveitar melhor, ou para, sabe, viver melhor, né? Tinha muito poucas pessoas falando sobre isso. E é interessante, gente, que o ouro e a prata, embora sejam, sim, elementos valiosos na nossa sociedade, e também o eram naquela época, o ouro e a prata, eles passam. Eles são passageiros. E a sabedoria, observe o que eu vou falar, a sabedoria é a arte de viver segundo Deus. É a arte de viver à moda de Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria vai envolver decisões diárias, vai envolver uma percepção de mundo, vai envolver uma interpretação da vida bastante divina. E quanto mais nós temos de Deus em nosso coração, a tendência é nós crescermos em sabedoria. Você vai ali conhecendo o coração de Deus, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo a mente de Deus, porque sim, Deus deseja e ele se revela ao ser humano. Isso está desde o Éden. Quando Deus ia encontrar o homem toda tarde lá no Éden, ele ia para fazer conhecido o seu coração, para fazer conhecida a sua mente, para poder transferir sentimentos, para poder transferir pensamentos, para poder transferir o caráter dele para o ser humano. E é interessante que lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, nós temos a mente de Cristo. Que forte isso, né? Você tem a mente de Cristo. A gente já fez até um devocional sobre isso aqui. Algumas pessoas interpretam isso como, poxa, se eu tenho a mente de Cristo, eu deveria saber de tudo que Cristo sabe. Se eu tenho a mente de Cristo, eu deveria, sabe, ter os superpoderes de Cristo, deveria... Não, ter a mente de Cristo significa nós temos acesso à mente de Cristo. Graças a Deus, nós temos acesso à mente de Cristo pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito, bondade, amor, alegria, longanimidade, temperança, domínio próprio, tudo isso é a mente de Cristo sendo transferida para nós através do Espírito Santo. Então nós temos esse acesso à mente de Cristo. E esse acesso à mente de Cristo nos ajuda a viver com sabedoria. Agora, tem uma fala de Agostinho de Hipona muito forte. E eu penso que essa frase ela tem que ser um norte para todos nós. Talvez alguém aqui já tenha escutado ela. Mas se você ainda não escutou, Agostinho ele fala um negócio muito interessante que é o seguinte, quero ver até se eu marquei aqui a obra dele, mas não lembro agora a obra específica, né? Esqueci de anotar aqui a obra específica que ele falou isso, mas ele falava sobre os amores ordenados. O que são, Tiago, esses amores ordenados? Para Agostinho, amores ordenados é quando você ama mais as coisas superiores do que as coisas inferiores. Para Agostinho, amores ordenados é quando você ama mais as coisas superiores do que as coisas inferiores. Aí vem a pergunta: o que são as coisas superiores? Deus e tudo que advém dele, o caráter dele, o coração dele, as coisas sublimes. Então, Deus e sua sabedoria são coisas superiores. O dinheiro é inferior. E aqui eu passo longe de demonizar o dinheiro, como muitas pessoas fazem. Algumas pessoas, infelizmente, demonizam o dinheiro. Mas Tiago não está lá dizendo na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não, é o amor ao dinheiro. Quando você fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o mal não está no dinheiro. O mal está no coração do homem. Percebe? Tem gente, por exemplo, que não vai ser capturado pelo amor ao dinheiro, mas vai se apaixonar por outras coisas e vai fazer dessas coisas ídolos tão fortes quanto o dinheiro é para algumas pessoas. Então o problema não é o dinheiro, o problema é o coração envenenado do homem por conta do pecado. Então, o que são amores ordenados? É quando nós amamos as coisas sublimes mais do que as coisas inferiores. Logo, os amores desordenados é quando nós amamos mais as coisas inferiores do que as coisas superiores. Quando Salomão fala assim, ó, é melhor sabedoria do que o ouro, é melhor o entendimento do que a prata, ele basicamente está falando que Agostinho, muitos anos depois, explicou em Amores Ordenados. Ele está dizendo, é melhor que você ame as coisas superiores
do que você amar as coisas inferiores. Busque o que é sublime. Gente, Salomão, bom, todo mundo sabe. Se você não sabe, Salomão foi uma das pessoas mais ricas de toda a existência humana. Salomão não é alguém que tentou enriquecer e ficou ressentido. E aí depois criou um discurso anti-riqueza. Não. Salomão experimentou do mais alto nível de riqueza que um homem, riqueza financeira que um homem poderia ter na sua época. Ele teve acesso a tudo. Nós estamos aqui estudando Provérbios, mas quando nós vamos lá para Eclesiastes, cabe uma série Eclesiastes aqui também, devocional. Vai construir isso aqui. Lá em Eclesiastes ele começa a falar de várias buscas que ele teve, ele vai colocar em palavras, olha, eu tive, em outras palavras, né, ele coloca assim, eu tive acesso a tudo o que a riqueza pode dar. Eu queria ouvir música e contratava os melhores músicos. Eu queria ter tal coisa, eu contratava. Eu queria construir tal coisa, eu construía. Eu queria fazer tal coisa, eu fazia. Ele teve acesso a tudo. Mas ele fala assim, ó, a alma dele não encontrou descanso naquelas coisas. A alma dele não encontrou a paz naquelas coisas. É muito, 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 muito sintomático isso. Que a nossa alma só encontra descanso quando encontra Deus. Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem que habitar para descansar. Habitar, habitual, habitualidade. Então, o nosso coração, muitas vezes viciado nas coisas desse mundo, é na verdade um coração apaixonado por coisas inferiores. Interessante que é muito difícil, às vezes, assim, a pessoa ascende, socialmente falando, ela cresceu numa condição financeira bem difícil e venceu na vida. Venceu na vida, mudou o patamar financeiro e tal. E, digamos, a pessoa ela cresce ali numa condição financeira muito difícil, a questão alimentar é bem limitada. Né? A comida simples no Brasil é o quê? Arroz, feijão, você tem um macarrão. É uma comida bastante simples e básica, porque tendo pouco dinheiro não dá para ter acesso a tantos pratos diferentes. Mas aí a pessoa cresce na vida, a pessoa ganha muito dinheiro e ela passa a ter acesso a restaurantes mais chiques, por assim dizer. Ela vai provar novos pratos, novos sabores, novos temperos. E ela vai aos poucos mudando o paladar. Ela muda o paladar dela. Ela está experimentando novas coisas, sabe? Agora, é muito difícil que a pessoa perca o paladar da infância. Muito difícil. Porque normalmente o alimento da infância, a não ser que seja uma coisa assim completamente miserável, sabe? Que a pessoa pegue realmente uma trava emocional. Mas normalmente o alimento da infância, o sabor daquilo, o paladar daquilo está conectado emocionalmente com a pessoa. Então, por mais que a pessoa vá para os melhores restaurantes do mundo, qual é a melhor comida do mundo, gente? Comida de manhã. Todo mundo tem isso. Não, a comida da minha mãe, da minha avó, da minha tia, de alguém próximo ali que cozinhava para você quando você era criança. Para você, é aquela melhor comida do mundo. Por quê? Porque tem uma questão afetiva muito profunda. Muito profunda. Tem uma questão afetiva bem enraizada no seu coração que dificilmente você vai perder. Você pode até gostar de outras coisas, não tem problema. Mas esse vínculo emocional com a culinária da sua infância é muito difícil perder. A não ser, claro, reiterando, se você teve uma experiência traumática na infância, certo? Por que eu digo isso? Porque quando nós vivemos no padrão desse mundo, a nossa alma vai se viciando. É como se a nossa alma também tivesse um paladar. E ela vai se viciando nesses sabores do mundo. E às vezes é difícil de desconectar. Às vezes é difícil, sabe? Mas diferente do sabor, do tempero da comida da sua mamãe, da sua vovó, da sua tia, de uma pessoa que cozinhava quando você era uma criança, onde você pode desfrutar disso a vida inteira. Diferente disso, Deus, ele muda, o Espírito Santo, ele muda o paladar da nossa alma, de modo que agora nós vamos buscar experimentar coisas mais sublimes. Tem um livro do John Piper, rapaz. Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente, o título dele. Eu já não encontrei eu esqueci de colocar do Agostinho. Tô aqui com a consciência pesada. Mas esse livro do John Piper, inclusive, eu tenho ele, mas esqueci o título agora. Esqueci, só pra não, aqui, Em Busca de Deus. Só não precisar levantar e pegar. Em Busca de Deus. Em Busca de Deus.
Inclusive fica aí a dica de literatura para quem gosta. Em Busca de Deus, de John Piper. É um livro que fala sobre. Tem que ver, inclusive, rapaz, eu emprestei esse livro. Será que eu peguei de volta? Tem que ver, viu? Tem que ver. Onde é que tá esse livro? Acho que tá aqui. Se tiver aqui, eu vou dar um jeito até de emprestar para quem faz parte aqui do devocional. Ah, esse livro, Em Busca de Deus, o John Piper vai falar sobre os prazeres, né? O nível de prazer que a alma encontra. Ele vai de modo bem simples, ali no início do livro, falar sobre como sentir prazer não é pecado. Às vezes as pessoas associam isso, né? Pensam assim, nossa, todo tipo de prazer é pecado e todo tipo de pecado é prazeroso. Na verdade, pecado é se contentar com pouco prazer. Porque, meu amigo, minha amiga, aquele prazer que um determinado pecado que te prende, aquele prazer que aquele pecado te dá, é muito pouco diante do prazer que Deus pode te dar através da santidade. E o que é santidade? Muito se fala sobre santidade. No Tiago, a palavra santo significa separado. Porém, eu tenho inclusive fazer um devocional só sobre isso. Mas santidade, gente, nada mais é do que virtude. Quando nós pegamos os filósofos gregos que falavam sobre virtude na antiguidade, é como se os judeus, ao invés de falar sobre virtude, falassem sobre santificação. Então, os gregos, por exemplo, falavam sobre a busca da virtude e das virtudes, e nisso a pessoa se tornava, perdão a redundância, mais virtuosa, mais sublime, mais conectada com aquilo que tinha um valor real, né? Na Bíblia, a santificação tem a ver com isso. Tem a ver com desintoxicar a alma desses prazeres inferiores, diminutos, passageiros, desse paladar viciado, desse paladar viciado em fast food da alma, né? Tem a ver com isso. Você desintoxica a alma disso e você agora passa a experimentar prazeres mais sublimes. Você passa a amar coisas superiores como Deus, a sabedoria de Deus, as virtudes de Deus. E você tem um tempero da vida muito melhor, muito mais pleno do que o pecado pode dar. Então, quando Salomão fala assim, ó, melhor é a sabedoria do que o ouro, e melhor é o entendimento do que a prata, Salomão está dizendo o seguinte: tem uma corrida de ratos na sociedade. Qualquer sociedade tem isso. As pessoas estão constantemente correndo atrás de ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata. Até porque a maioria das pessoas é financeiramente limitada e precisa correr atrás do dinheiro para poder fechar o mês, para poder sobreviver. Eu entendo isso. Porém, o nosso coração não pode estar nisso. Você pode tranquilamente, meu irmão, minha irmã, correr atrás do seu ganha-pão todo dia, toda semana, todo mês, tranquilamente. Eu desejo que você cresça, eu desejo que você prospere, eu desejo que você enriqueça, que você ganhe muito dinheiro mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu desejo que você enriqueça muito, mas que o teu coração jamais deixe de buscar as coisas do alto. No momento em que o nosso coração deixa de buscar as coisas do alto, as riquezas começam a nos governar. Então, uma frase interessante, não sei quem disse, mas diz assim: o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Interessante isso, né? O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. E para que você governe a riqueza, para que você governe o dinheiro, você precisa ter uma alma buscando coisas sublimes. Gente, isso é tão profundo e a gente pode pegar ouro e prata para falar de mais do que questões financeiras, sabe? De pecúnia, de dinheiro. A gente pode buscar comparar com muitas outras coisas na vida. Quantas pessoas buscam outras coisas que são tão passageiras quanto o ouro e a prata? Outras coisas que são tão passageiras quanto esse exemplo que Salomão utilizou. Que Salomão está dizendo o seguinte: pare de correr atrás de coisas passageiras. Pare de deixar o seu coração preso a essas coisas inferiores e comece a buscar as coisas lá do alto. Então, toda essa ministração profunda está resumida nessa frase: a sabedoria é mais importante do que o ouro. O entendimento vale mais do que a prata. Se você entender isso, meu irmão, minha irmã, se você entender isso,
você vai ter uma mente e um coração habilitado a viver tudo na sua vida. Por quê, Tiago? Porque sabedoria é a arte de viver segundo Deus. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então quero orar com você para nós fecharmos esse devocional. Antes de fazer a oração, já te convido, like nesse vídeo. Todos que estão aqui, seu like ajuda muito para essa transmissão chegar para mais pessoas. Convido a você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever aqui no canal e vir para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp. E o link dele está no comentário fixado. Clica lá, vem para o nosso grupo, é um grupo fechado, não tem conversa paralela, ninguém vai encher seu saco no grupo. O grupo serve para duas coisas. Primeiro, te enviar o link dos devocionais 10 minutinhos antes de começar e também te enviar durante a tarde as minhas anotações pessoais para você estudar o texto com mais profundidade. E tem sido a bênção, tem sido a riqueza. Muitas pessoas têm sido edificadas por essas anotações. Glórias a Deus. Tenho recebido excelentes feedbacks sobre ela. Para você também ter acesso a isso, esse eu mando exclusivo só para quem está lá no grupo do WhatsApp. Então clica no link para você entrar lá e estar conosco. Aqui no link também no comentário fixado tem a nossa comunidade do discipulado bíblico, que é onde nós estudamos com mais profundidade a palavra de Deus. Certa vez a pessoa falou assim: Tiago, pensei que o devocional já era profundo. Que bênção, está sendo profundo para você. Mas na comunidade, a comunidade é feita para quem quer estudar de fato a palavra, aprofundar. E aqui no devocional é uma coisa mais simples, para você começar o dia de forma mais leve. Claro, um conteúdo rico para a glória de Deus. Mas se você quer aprofundar, tem mais sede mesmo, quer ir além, vem para a nossa comunidade do discipulado, que vai ser uma bênção para você. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa direção. Senhor, guia o nosso coração para que ele não esteja preso a essas coisas inferiores que Agostinho citou na sua obra. Que o nosso coração tenha amores ordenados por Ti. Tu que tens toda a sabedoria. Meu Deus, nos ajuda a viver, nos ajuda a ver, nos ajuda a decidir, nos ajuda a perceber, nos ajuda em tudo, Pai. Nós precisamos de Ti. Mas, Senhor, que isso não seja só um sentimento no nosso coração, mas sim um norte claro na nossa mente, porque nós precisamos. Tua, meu Deus, é a sabedoria. Tua, Senhor Deus, é a nossa mente. Nós te pedimos que a Tua sabedoria venha até a nossa mente, que a Tua sabedoria venha até o nosso coração. Nós possamos ser encontrados disponíveis para o que o Senhor tem a falar, o que o Senhor tem a ensinar, e que tudo isso possa frutificar em nossa vida e na vida de quem nos relacionamos. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair dessa transmissão, comenta aqui qual foi a parte desse devocional que mais falou contigo. E é claro, estamos juntos sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.